Volta a falar agora da guerra na Ucrânia, que nesta semana completou um ano. Ontem, a China apresentou um plano com 12 propostas para a paz. O documento, porém, foi imediatamente rejeitado pela OTAN. Um dia antes, a Rússia disse que estava avaliando a proposta do presidente Lula para mediar as negociações de um cessar-fogo. Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o professor Paulo Velasco, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, bom dia, um ótimo sábado, obrigado pela presença. Muito bom dia, Vitor. Qual o prognóstico agora, professor? Passado esse primeiro ano, será que ainda há espaço para negociações de paz? Não há nenhum indicativo, de que qualquer um dos dois lados, a esta altura, esteja disposto a fazer concessões. Quando a gente pensa numa negociação para a paz, na busca de uma solução negociada, tem que haver alguma inclinação, alguma disposição pelas partes beligerantes, no caso aqui especificamente Moscou e Kiev, de que estarão, de fato, à vontade numa mesa de negociações, e poderão, eventualmente, fazer alguma concessão para o outro lado. E eu não vejo, efetivamente, que haja qualquer sinal disso, pelo menos no momento. Vemos uma retórica ainda muito inflamada, muito dura. O Putin fez 2 discursos marcantes esta semana, ambos justamente no sentido de culpabilizar o Ocidente pela invasão, e não deu ali qualquer sinal de que possa retirar as tropas da Ucrânia e liberar o território ocupado pela Rússia. A Ucrânia, por sua vez, também tem dado sinais recorrentes de que só sentará numa mesa de negociação se houver alguma disposição da Rússia em retirar por completo as tropas, ou seja, a Ucrânia não admite perder qualquer território, isso inclui inclusive a Ucrânia, que foi anexada pela Rússia lá atrás, em 2014. Então, ainda se mantém, ao longo dos últimos 12 meses, posições muito extremadas de ambos os lados, sem que haja qualquer indicação aí mais evidente de que estão dispostos efetivamente ou concretamente a ceder algo para o outro lado e com isso chegar a uma paz. De positivo, a esta altura, vemos alguns países que pelo menos aparecem com vontade ou com o propósito de tentar intermediar o entendimento. O Brasil já afirmou isso nos últimos dias e agora, mais recentemente, a própria China, que tem uma postura, como a gente sabe, de uma neutralidade pró-Rússia, podemos dizer, a China também aparece como um país disposto, de alguma maneira, a contribuir para que se encontre uma paz aí nesse conflito que acaba de completar um ano. Koba, sua pergunta? Professor, muito bom dia. Minha pergunta é justamente sobre a participação da China nessa negociação, porque apesar da China demonstrar o interesse pelo fim da guerra, nós tivemos nessa semana a Assembleia da ONU, em que vários países foram signatários, votaram pela resolução que pede o fim da guerra e a China se absteve. Como essa abstenção foi interpretada no cenário internacional? A abstenção chinesa, na verdade, ela não surpreende, Tem sido essa postura chinesa desde o início do conflito, Então, são 12 meses em que a China, embora ela até se permita, como afirmou ontem, reconhecer que é importante que os países respeitem a soberania uns dos outros, Isso faz parte do documento que a China encaminhou no dia de ontem, mas ela se recusa a fazer qualquer tipo de condenação mais veemente contra a Rússia, um país com quem ela tem relações cada vez mais estreitas ao longo da última década. Os dois países afirmaram uma parceria sem limites. Vimos o chanceler chinês, o Yang Yi, estes dias em Moscou, celebrando a importância do relacionamento. Então a China, claro, tem seus interesses junto ao Ocidente, mas tem uma relação muito estratégica com os russos, de quem compra boa parte do petróleo e gás que consome. Quando pensamos em termos de fornecimento de gás para a China, a Rússia é já há bastante tempo o grande principal fornecedor de gás para o país. E a gente sabe que o gás é um hidrocarboneto fundamental para mover a economia chinesa. Então, não chega a surpreender essa abstenção chinesa, ela se mantém nessa postura de forma inequívoca, aliás, como outros membros do BRICS também, o agrupamento que reúne, além da China e da Rússia, também o Brasil, a Índia e a África do Sul. Dos membros do BRICS, o Brasil é o único, aliás, que se permitiu em alguns momentos votar a favor de resoluções condenatórias à Rússia. Os demais, inclusive a Índia, têm optado sempre pela abstenção, mantendo uma postura aí de distanciamento em relação às exigências de pressões dos países ocidentais. Então, a China mantendo seus interesses, preservando os laços importantes que tem com Moscou, e certamente não cedendo a qualquer tipo de pressão que venha de Washington ou dos países europeus. Hora certa na PAN 9h40, professor, rapidamente falando dos crimes de guerra, Putin nunca se importou em ter que responder por tantos crimes de guerras comprovados, digamos assim, e também as sanções que vem sofrendo.
Pois é, essa é uma questão muito delicada, né? Eu sempre costumo dizer que o lado mais dramático de uma guerra, né, é justamente o lado humanitário, né? Aquele que impacta e afeta os cidadãos, né, a população civil, né? E temos visto, né, nesse conflito agressões absolutamente inequívocas, né, contra áreas civis, né? Ou seja, isso representa uma violação, né, contundente do direito internacional humanitário, né, que justamente proíbe, né, que haja ataques e agressões que sejam deliberados, né, contra a população civil, né? Isso tem sido feito, na verdade, pelos dois lados, né, mas muito mais pela Rússia, evidentemente, né? Houve ao longo desse último ano de guerra, né, provas, sim, né, bastante concretas, né, de agressões contra bairros, por exemplo, né, apenas residenciais, né, inclusive contra hospitais, né, contra escolas, né, e tudo isso, claro, que configura, assim, né, uma violação do direito internacional humanitário, né? Existem investigações em curso, né, contra o próprio Putin, né, e contra, evidentemente, as ações dos militares russos, e poderão levar, eventualmente, a algum tipo de responsabilização. Mas, de fato, né, o Putin não parece colocar muito isso no seu cálculo estratégico na hora de continuar, né, com as ações militares na Ucrânia, né? As sanções econômicas têm impactado a economia russa, né, que no ano passado encolheu um pouco mais de 2%, mas não impactam tanto quanto poderiam impactar, justamente pela ajuda da China, que nós já comentamos aqui, tem sido fundamental como uma válvula de escape para a Rússia. Então, né, de fato, o Putin, né, não se importa nem com as investigações de violações ao direito internacional humanitário, nem tampouco parece, né, ceder muito às pressões ocidentais via, por exemplo, sanções econômicas. E ontem, inclusive, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um convite a Lula para que vá à Ucrânia. Ele disse que quer ter uma conversa olhos nos olhos com o presidente brasileiro. A gente já vai falar mais sobre isso. Agora são 9h43. Estamos ouvindo aqui o professor Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre o primeiro ano da guerra na Ucrânia, que foi completado ontem, sexta-feira. E a gente já volta a conversar, professor, mas antes a gente tem um chamado da nossa reportagem no Rio de Janeiro com informações relacionadas justamente a esse aniversário do conflito, né, Elis? Isso mesmo, um diplomata russo agrediu uma mulher também russa que protestava contra a guerra na Ucrânia em frente ao consulado do país no Rio de Janeiro. O repórter Matheus Coelzer tem os detalhes, está aqui com a gente. Matheus, bom dia. Essa agressão foi filmada pela amiga da vítima e tem testemunhas, é isso mesmo? 2 policiais militares? Bom dia. Acho que a gente ainda não está conseguindo ouvir o Matheus, né? Testemunhas. Então, agora sim, Matheus, a gente está te ouvindo. Pode retomar do começo? A gente não ouviu o comecinho da sua fala, Matheus. Não sei se você está na minha escuta, mas pode começar de novo trazendo as informações. O que é que já se sabe, o que aconteceu exatamente? Claro, Vitor, vamos lá. Então, a situação é a seguinte, viu? Essa mulher russa estava em frente ao consulado da Rússia, que fica no Leblon, na Zona Sul. Estava fazendo um protesto pacífico, pedindo pelo fim da guerra, colocando alguns cartazes, pedindo por paz. Quando esse diplomata russo chegou até o local, essas imagens que foram postadas nas redes sociais mostram exatamente o momento em que o diplomata acaba agredindo essa mulher com um forte tapa nas costas. Depois ele volta, sai do lugar e volta para a residência. Segundo as informações da Polícia Militar, que estava acompanhando um pouco distante ali no Leblon, eles falaram que de fato nada estaria acontecendo de forma irregular, era um protesto pacífico e eles então fizeram a abordagem a esse homem também russo. Ele pediu desculpas, mas obviamente que a Polícia Militar falou que em virtude desse caso, desse crime, ele deveria ser encaminhado à Polícia Civil. Ele pediu desculpas, mas rapidamente foi encaminhado para a Polícia de Apoio ao Turista aqui no Rio de Janeiro, onde vai responder por esse caso. As imagens são claras, obviamente, dá para perceber esse crime, como ele aconteceu, como ele se deu, esse homem que aparece nas imagens de camisa e bermuda. Essa mulher que foi agredida estava também com uma amiga, ela que fez essas filmagens, colocou nas redes sociais, ela que veio aqui para o Brasil justamente para fugir da guerra, a guerra que está fazendo um ano e agora ainda se deparou com uma situação como essa. Até o momento, o consulado da Rússia aqui no Rio de Janeiro não se pronunciou sobre esse assunto, mas a Polícia Civil do Leblon disse que vai continuar tendo severas investigações a respeito desse caso para que esse diplomata russo possa, de fato, ser punido. Vitor Elisângela.
Ok, obrigado, Matheus, pelas informações. A gente retoma o contato agora com o professor Paulo Velasco. Queria ouvi-lo, professor, sobre esse caso, né? Essa tensão que sai do campo diplomático e chega diretamente à vida das pessoas, né? E termina dessa forma lamentável, né? Com agressões. Isso tudo é terrível, né? É um desdobramento justamente da guerra e da barbárie que está acontecendo lá no leste europeu, né, professor? Temos visto isso em todo o mundo, né? O dia de ontem foi um dia de manifestações pelo mundo inteiro, né? Em várias cidades, inclusive no Rio de Janeiro, né? Houve manifestações importantes, né? Contra a guerra, né? Algumas focando muito no pedido de paz, né? Para que os países justamente tentem contribuir de alguma maneira para o entendimento, né? Mas temos que reconhecer que já são quase 10 milhões, né, de refugiados ucranianos espalhados pelo mundo, né? Uma parcela muito pequena acabou vindo para o Brasil, né? Mas ali no entorno, né, da Ucrânia são 10 milhões de refugiados ucranianos, né? Fugindo desse conflito terrível. E esse é o lado efetivamente mais dramático, né? Sem poderem voltar para casa, sem qualquer perspectiva, né? Quer dizer, se para nós, né, que trabalhamos, né, com esse tema, estudando, pesquisando, né, é difícil a gente fazer qualquer tipo de prognóstico mais preciso, né? Imaginem o drama justamente daqueles que tiveram que deixar tudo para trás, né? A escola dos filhos, o trabalho, a residência, né? Toda uma história de vida, né, para fugir de um conflito e sem nenhuma perspectiva de poder voltar para sua residência, né? Então eles muitas vezes se juntam, né, a manifestações, né, mundo afora, né, com a população local desses locais onde estão acolhidos como refugiados para protestar, né, e pedir um pouco de bom senso, né, e o fim do conflito, né. Vimos também há alguns dias, né, o próprio Papa Francisco, né, também fazendo um apelo pela paz, né. Então são muitas articulações mundo afora, mas efetivamente, né, aqueles que mais importam, né, nessa geopolítica global, pelo visto não têm feito muito a sua parte, né, e aqui me refiro às grandes potências internacionais, né, inclusive as potências ocidentais, que têm se limitado muito a impor sanções contra a Rússia, a isolar a Rússia, né, mas não parecem, né, muito dispostas a mediar um entendimento, né, uma negociação, né, e, claro, as duas partes beligerantes ali, né, que, como eu falei também, elas não parecem muito inclinadas, né, pelo menos nesse momento, né, a sentar numa mesa de negociação na busca de uma solução também. E, claro, a população civil, aqueles que estão refugiados em outros países, são os que mais sofrem com isso tudo. Koba, sua pergunta? A minha pergunta retoma aquela discussão anterior, professor, sobre a participação da China, porque já temos um ano do início da invasão russa no território ucraniano. As sanções que visaram impactar a Rússia para que ela se sentisse pressionada a deixar essa invasão, aparentemente foi mitigada pela ajuda da China, né? A Rússia não foi tão impactada assim na sua autossuficiência, na sua autoprodução, porque a China recebe os materiais russos e revende, repassa para o restante do mundo todo. Será que se a gente vê essa cena se perdurando aí de uma resistência tão firme da Rússia em continuar o seu intento invasor no território ucraniano, essas sanções podem chegar até a China? A China poderá receber algum tipo de sanção se isso continuar indiscriminadamente como tem acontecido? Tudo isso depende muito de como a China vai continuar atuando, né, nessa questão. A China ela tem como uma das características mais importantes em termos de política externa um pragmatismo muito claro, né? A China é um ator muito pragmático na dinâmica internacional, tem interesses enormes, né, junto a países ocidentais, né, em termos de investimentos, relações comerciais, né, e tudo mais, e certamente a China não vai ultrapassar, né, qualquer linha vermelha que possa acarretar, sim, aí a aplicação de sanções econômicas do Ocidente contra o país, né, o que seria devastador para a economia chinesa, né, uma economia que se ressentiu muito, vale dizer, né, desse contexto recente de pandemia, né, está tentando agora retomar um ritmo de crescimento um pouco mais acelerado, né, uma China que enfrenta o desafio de encolhimento da população pela primeira vez em décadas, né? Então, são desafios, né, no horizonte chinês, e certamente ela não quer acrescentar isso tudo à perspectiva de vir a sofrer sanções econômicas ocidentais, né? Então, por isso, a China ela tem ocupado, de fato, uma posição um pouco mais marginal, né? Se recusando, claro, né, a aprovar qualquer resolução condenatória contra a Rússia, mas também não ultrapassa uma linha vermelha no sentido, por exemplo, de oferecer armamento à Rússia, né? Não oferecer qualquer tipo de ajuda militar mais contundente nesse conflito da Ucrânia, né? Há alguns dias vimos o secretário de Estado americano, o Antony Blinken, levantando essa bola, né, de que a inteligência americana, né, estaria justamente, né, acompanhando a possibilidade da China passar a oferecer armamento para os russos ali no fronte, ali na guerra contra a Ucrânia. É muito improvável que isso aconteça, porque aí sim, né, caso fique constatado esse tipo de apoio chinês, de essa ajuda militar mais direta, né, com armamento letal,
né, para a Rússia. Isso pode levar o Ocidente, evidentemente, a incluir a China também na sua lista de sanções, e eu não creio que os chineses, né, dentro desse pragmatismo que eu comentei, estejam dispostos a pagar um preço tão alto. Então, o apoio chinês, um apoio, claro, na retórica, na política, né, evita um isolamento mais agudo da China na cena internacional, né, mantendo relações econômicas muito estreitas, muito próximas, mas não se permite ir além disso, porque sabe que as consequências podem ser bem devastadoras. Professor Paulo Velasco, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Um bom final de semana. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Bom trabalho para vocês.